Oi gente, no vídeo de hoje eu venho trazendo um vídeo para vocês explicando o que é espírito zombeteiro e o que é entidade e qual é a diferença entre eles. Então, antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, solta a vinheta. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como diferenciar um espírito zombeteiro de uma entidade de Exu, de Pombagira, de Preto Velho, que seja. Eu vou explicar tudo e pode ser que vocês comecem a entender o vídeo depois de um tempo. Muita gente às vezes vai ficar, ai, tem uma entidade na minha casa, ai, eu tô me sentindo perturbada, deve ser um encosto. Nem sempre. E como a gente faz para diferenciar tudo isso? Principalmente se você às vezes até incorporou e não sabe se é uma entidade ou se é um espírito zombeteiro. E eu vou fazer vocês entender como descobrir. Existem muitas pessoas que relatam que depois de ter bebido muito, incorporam alguma coisa. Mas muita gente não sabe se incorporou guia ou se incorporou um zombeteiro. A maioria das vezes é zombeteiro. Por quê? A entidade, quando ela incorpora, existem dois fundamentos dela incorporar em lugares públicos, principalmente se você bebeu horrores. Primeiro, para te castigar por algo que você às vezes deve, ou você pode estar sendo, vamos dizer assim, um fio condutor para a tua pombagira ou seu Exu ou sua entidade justamente te tirar da onde você está. Um exemplo, eu tô aqui bebendo e simplesmente eu nunca fui em centro nem nada, só tenho uma intuição. De repente eu bebi e do nada veio um espírito em mim. Só que ele não disse nada e foi embora. É uma entidade? É. E por que eu recebi justamente essa entidade quando eu tinha bebido horrores? Geralmente, alguns médiuns que às vezes ou não acreditam na espiritualidade ou estão sem preparo, têm a mente travada. E quando a gente bebe, a maioria das pessoas se descontrai, né? Se solta, vamos dizer assim. E é onde a entidade usa aquele momento para simplesmente incorporar. Quando é entidade, geralmente eles não falam nada e vai embora. Ou existe também as entidades que pega, exemplo que você está num grupinho de amigos e a entidade vem, incorpora e fala o que tem que dizer. Quando é zombeteiro, acontece o oposto. A pessoa incorpora e aquele espírito ele faz uma desgraça. Ele simplesmente xinga todo mundo de todos os nomes possíveis, começa a se machucar. Isso é chamado de espíritos zombeteiros, espíritos quiumbas. Então é onde justamente é a diferença de você estar recebendo um Exu e uma pombagira ou que seja um preto velho. É essa a diferença. A comunicação. Entidade não usa, ai, tem um prato mexendo lá na pia. Não é um guia. É um espírito zombeteiro que está usando aquilo materialmente falando para chamar a sua atenção. A forma que as entidades se comunicam com a gente é através da nossa intuição, através de sonho, através até da nossa própria voz. Então, a minha própria voz me disse assim, que eu tenho que tomar cuidado para eu não ir ali. Entendeu? Isso existe, gente. Nossa, em quantas consultas de cartas que eu já fiz. E assim, um exemplo, eu tô jogando as cartas, minha própria voz na minha cabeça tá me falando assim, ó, isso é tal coisa. Aí eu falo assim, gente, é da minha cabeça. Aí a hora que eu vi, a própria pessoa me contou. Então, as entidades também usam a nossa própria voz para se comunicar com a gente. Espírito zombeteiro não. Espírito zombeteiro, ele usa a força das coisas para chamar nossa atenção e para deixar a gente com medo. A maioria das vezes é essa a diferença de um espírito zombeteiro. A diferença principal também, às vezes, se você estiver cuidando de um Exu e ele pedir muito sangue, aí já não é Exu,
aí já é um espírito atrasado se passando por Exu. Espíritos zombeteiros são espíritos muito desgraçados, no sentido de já ter a vida, vamos dizer assim, sem solução. No caso, o plano espiritual dele já está sem solução, e ele justamente é um espírito muito mentiroso, e é um espírito obviamente vagador. E se você cuida do seu Exu e ele só pede sangue para você, isso é um espírito zombeteiro, não é o seu Exu. Então é isso que vocês também têm que tomar cuidado. Igual eu já até falei em alguns vídeos meus, aqui na minha casa a gente não oferece sangue a nenhum guia, isso não pode, aqui é proibido no meu terreiro, cada terreiro tem suas regras, mas se você cuida do seu Exu apenas com sangue, abra teu olho que às vezes você pode estar cuidando de um espírito zombeteiro, um espírito sem evolução, viu? Isso também é um dos principais fatos, porque essa entidade, ela gosta de sangue, pelo menos os Exus gostam, mas com frequência você habilita o seu Exu a fazer só o mal, e o Exu ele não faz o mal ou o bem, ele é justo. Então a hora que você habilita seu Exu só para fazer o mal, com sangue, ele se afasta e põe justamente um zombeteiro para ficar justamente no seu pé. Zombeteiro dentro de casa fica geralmente em locais que tem mofo, locais que fica muito escuro, muito fechado, justamente casas que tem muita briga, entendeu? E briga atrai briga, geralmente. Mas a comunicação que o espírito zombeteiro tem com a gente ficar perturbando a gente não dorme direito, acorda no meio da noite assustado, em horas parecidas, meia-noite, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Isso é um espírito zombeteiro que pode estar do teu lado te acompanhando. Existe o espírito zombeteiro que quer ajuda e existe o espírito zombeteiro que é revoltado. Eu já tive as duas participações. Eu já presenciei, não que eu incorporei, viu, gente, porque eu não sou adepta a isso. Eu presenciei uma vez em um sonho que eu tive, um espírito, era de uma velhinha, ela era bem velha mesmo. Ela veio no meu sonho me pedir ajuda e ela chorava muito, era um espírito que precisava encontrar luz, chorava muito esse espírito. Eu fui a Calunga, fui justamente ao Cruzeiro e lá eu justamente rezei justamente um credo, um Pai Nosso, levei água, levei justamente um pão para essa alma que me pedia ajuda. E uma vez eu também sonhei com um espírito todo descabelado, a coisa mais horrorosa do mundo, todo desfigurado, e era um espírito completamente horrendo, desencarnado. E isso aconteceu quando eu tinha acabado de ter meu filho. Aí foi onde, justamente com o auxílio da minha entidade de orixá, que é justamente Egungun, foi onde justamente eu parei de ter qualquer tipo de sonho que liga justamente essas negatividades. Sonhar com um espírito desencarnado pedindo ajuda, isso vai ser bem normal eu sonhar, porque diretamente eu tenho perguntas para atender de clientes que me fazem esse tipo de pergunta, então às vezes eu tenho que ajudar algumas almas, isso eu não tenho problema. Agora, espírito zombeteiro é a pior coisa do mundo, gente. Você fica morrendo de medo, porque eles querem te pegar no sonho. Tipo assim, às vezes eles querem te puxar, entendeu? Para algum lugar escuro, entendeu? Isso é bem horrível. E quando é um espírito que tá precisando de ajuda, você sente aquele sofrimento, sabe? Aquela angústia da pessoa. E isso muita gente vai acabar sonhando, às vezes com um parente que acabou também, vamos dizer assim, falecendo. Então isso acontece. Existem vários tipos de espíritos zombeteiros, mas a maioria dos zombeteiros são espíritos atrasados. Mas a gente acaba generalizando, né, que existem espíritos que só não conseguiram encontrar a luz porque não conseguiu achar o portal. Então a gente que somos médium, até mesmo você que sonha com o seu parente falecido, é legal que você vai fazer, é legal não, na verdade é útil e agradável que você vai justamente levar um pão, uma água a essa alma que necessita de ajuda. Então espíritos zombeteiros, eles têm a maior facilidade do mundo para se comunicar com a gente, principalmente para quem tem medo e para quem justamente
justamente tem muito vício com droga, muito vício com bebida, atrai esse tipo de espírito também. Então vocês têm que terem muito cuidado em relação a isso, pois a entidade, a diferença do guia é que o guia, ele não fala com a gente toda hora, infelizmente não. As entidades têm como se fosse uma certa delimitação. Tem pessoas que devem pensar assim, ela se consulta todos os dias, a entidade fala tudo. Mentira. Às vezes tem dia que eu tenho que me virar com a minha intuição, nem sempre os guias vão estar ali o tempo todo falando tudo que eu tenho que falar para o consulente. Entendeu? As entidades também têm a querer também a nossa própria força. Não, a Lara sabe jogar carta, então hoje ela vai jogar carta sem a nossa ajuda. Os guias são assim, gente. Agora, os espíritos zombeteiros, eles fazem uma desgraça na vida do ser humano, principalmente se já chegou até a incorporar a pessoa. E isso acontece, infelizmente, com frequência, principalmente em pessoas que usam droga. Pois a pessoa fica fora de si, aí a pessoa começa a ver as coisas, então é essencial aí que vocês se cuidem. Mas é isso, gente, qualquer dúvida pode deixar aqui pra mim na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, curtir muito o meu vídeo se vocês gostaram e até o próximo vídeo.